Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a pedido da amada Salete, das nossas irmãs do Cachoeiro. Vou participar também da novena de Nossa Senhora, da novena de Santa Teresa, Nossa Santa Amada Teresa. E me cabe falar hoje para vocês um pouco do desapego para chegar à oração. A gente estava vendo aqui em Santa Madre, todas as pessoas que falam de Santa Madre têm uma referência, oração. E o livro do Caminho de Perfeição, que ela escreveu para nós, monges, e portanto para vós seculares também, que optaram para viver conosco essa vida de intimidade com Deus. Não sei se para viver conosco, vocês na verdade são pessoas dedicadas a Cristo, dentro da ordem, então optaram para ser carmelitas de verdade. Então, Santa Madre, quando fala no Caminho de Perfeição sobre oração, ela frisa que nós precisamos de 3 virtudes para chegarmos à oração, a uma verdadeira intimidade com Deus. E essas 3 virtudes, ela faz uma longa explanação, primeiro sobre a caridade, depois sobre o desapego e depois sobre a humildade. Muito se fala da caridade, né? A humildade um pouco, desapego se fala mais. Porém, eu acho muito interessante a estrutura do Caminho de Perfeição, quando ela fala que a gente, para chegar, se desapegar. E ela exige muito, é um desapego muito grande. Eu não sei se ela exige ou se Nosso Senhor nos exige, né? Que para essa comunhão perfeita com Ele, essa união mais íntima, ela vai nos pedir muito desapego. Ela vai pedir nos capítulos 9 a 14, desapego dos parentes. Depois ela fala desapego de nós mesmos. Nos pede a humildade para nos desapegarmos de nós mesmos. Depois ela pede o desapego da saúde, das enfermidades. Depois ela nos pede um desapego mais difícil ainda, desapego da própria vida, desapego da honra. E depois, quando a gente pensa que já conseguiu vencer tudo isso, ela fala do desapego dos raciocínios do mundo e dos milindres. Mas antes, no capítulo 8, que é uma passagem, do capítulo 4 a 7, ela fala sobre a caridade. Então, no capítulo 8 do Caminho de Perfeição, é um capítulo de passagem, é um capítulo pequenininho. E eu queria refletir com vocês somente o número 1 deste capítulo. É um número que sempre me chamou muita atenção no radicalismo de Santa Teresa, mas ele como que prepara a gente para todos esses desapegos que eu falei, que são exatamente do capítulo 9 em seguida. Então, no capítulo 8, número 1, eu vou ler para não perder nada. Diz assim: agora vamos ao desapego que devemos ter, pois tudo está nisso, se for com perfeição. Digo que aqui está tudo, porque, abraçando-nos só com o Criador, e não se nos dando nada de todas as coisas, Sua Majestade infunde as virtudes, de maneira que, trabalhando nós, pouco a pouco, o que está em nosso poder, não teremos muito mais a pelejar, pois o Senhor toma em sua mão a nossa defesa contra os demônios e contra todo o mundo. Pensais, irmãs, que é pequeno bem procurar este bem de nos darmos todas ao todo, sem fazermos partilhas? E nele estão todos os bens. Louvemo-lo muito, irmãs, por nos ter juntado aqui, onde não se trata de outra coisa senão disto. Pronto. Depois ela começa a dizer que ela não tem virtude suficiente para falar disso, que a gente até poderia ensiná-la, etc. Mas o importante, abraçando-nos só com o Criador e deixando de lado todas as coisas. Sua Majestade infunde as virtudes de maneira que, trabalhando nós pouco a pouco, o que está em nosso poder,
não teremos muito mais a pelejar, pois o Senhor toma em sua mão a nossa defesa. Então, como carmelitas, todos nós ansiamos a uma verdadeira união com Deus. Eu sou muito avarenta, eu só tenho uma vida. E cada dia que passa eu sei que já não voltará mais. Depois dos 60, a gente sabe que já são os últimos anos. E eu não gostaria de perder mais nenhum dia. Então, quando a gente só tem uma vida, a gente pensa que cada dia é único e não quer perder, e não quer se desfazer deles. Então, o que fazer com o que me resta de vida? Se eu busco essa união com Deus, aonde eu quero chegar? Onde eu quero que Ele me leve? Então, desapegar-me não é uma coisa fácil para ninguém, não é para mim também, mas não é um peso, é uma necessidade. Só que Santa Madre adoça o desapego de uma maneira muito linda nesse número, porque ela diz, abraçando-nos só com o Criador. Na verdade, no castelhano, quando ela escreveu, ela não colocou abraçado só, ela disse agarrada. É muito mais que abraçada, é mais dependente, né? E também desapegadas, ela usa a palavra contrária. Não é só desapegada, é desarraigados das coisas. Então ela adoça porque quando você não vai se desapegar de nada, se você não tiver um apego maior para colocar naquele lugar. Então Santa Madre diz, você não vai chegar à oração se você não se desapegar. Mas de maneira muito doce ela diz, mas se você se agarrar com ele, se você segurá-lo, se você deixar que ele lhe segure, fica muito fácil deixar todo o resto. Então, esse número, para mim, é o centro, né? E ela mesma diz, tudo está nisto se for com perfeição. Tudo está aqui. Quando a gente busca oração, e busca esse encontro profundo, não é que faz necessário, se faz necessário, nada mais. Ou é só Deus basta, ou não é. Mas realmente, para mim, só Deus basta. Ou ainda me bastam, ou eu sinto necessidade de tantas outras coisas para preencher os meus vazios. Realmente, para mim, já às vésperas da festa de Santa Madre, eu quero celebrar com ela esse Deus que preenche todo o meu ser, ou eu estou sentindo necessidade de tantas outras coisas para ser feliz? Ela diz, tudo vai aqui se for com perfeição. Quem quer se abraçar com Deus, quem quer viver a íntima união com Ele, não pode levar consigo nada mais. Tem que ser o desapego. E a gente lembra aquela passagem do Evangelho, que uma pessoa encontra o tesouro no campo, vai e vende tudo. Não é vende um pouco, vende tudo para comprar o campo. É porque para ele se tornou necessário vender tudo para poder tirar o tesouro dali, que está enterrado. E às vezes eu penso, não é tão fácil entregar se eu estiver pensando no que eu vou vender. Mas se eu estiver pensando no que eu vou adquirir, todo o resto perde a cor. E vai se tornando necessário, ao contrário do que era antes, você entregar tudo. Porque aquele tesouro é tão grande, aquele tesouro te seduz, te completa, te preenche, só Deus basta, todo o resto passa. Não é necessário você se apegar com as coisas, e não é possível você se apegar com as pessoas, com os seus sentimentos, e dizer que você chega à íntima união. No último capítulo do desapego, Santa Madre fala que a gente se desapegue dos melindres, dos raciocínios do mundo. Eu acho que esse é a parte mais difícil, porque a gente já tem uma construção mental quando encontra Santa Teresa. E às vezes nos custa, no encontro com o Evangelho, a gente admitir que a nossa cabeça não pensa conforme o Evangelho. Que nós temos muitas ideias que são totalmente contrárias ao projeto que Deus tem para nós.
Então, você se desapegar de cada uma dessas coisas que estão na sua cabeça, de tantas necessidades que você tem na sua cabeça, e desapegar o afeto que você tem a essas suas ideias, muitas vezes é o que nos entrava e não nos deixa chegar a essa íntima união. Porque a gente perde o tesouro, deixa a caminhada, para aquela determinada determinação que a gente tinha, porque está dentro de nós, está em nós, o não abrir mão das nossas ideias. Geralmente, quando a gente abre mão da ideia, a gente pensa que vai ficar desfocado, vai sair do centro, não vai ser mais a mesma pessoa. E é justamente isso que Deus quer, que eu não seja a mesma pessoa. É justamente isso que Deus quer, que eu entre na crise de perder a mim mesmo, perder minha ideia. Se eu não fizer isso, eu não chego a essa união, de maneira nenhuma. Porque eu vou ser a mesma pessoa se eu for construída em Deus. Aquela pessoa que Deus me criou. Não aquela que eu vinha me fazendo ao longo dos anos. Aquela que foi colocando os raciocínios segundo pensamentos humanos. Mas quando eu deixo os melindres, quando eu procuro o último lugar, quando eu deixo Deus fazer a minha cabeça, quando o Evangelho entra em mim e se torna necessidade para mim viver como Evangelho, quando eu me apaixonei pelo Senhor, por Sua Majestade, como diz nossa Santa Madre. Quando isso acontece, então se torna necessário o desapego. Porque tudo aquilo que não é Deus nos pesa. Então se torna necessário a gente se abraçar com o Criador dessa maneira. E, para mim, esse é um tema central. Não é possível chegar à união com Deus se você não abrir mão dos parentes, abrir mão de nós mesmos, da saúde. Às vezes a gente se preocupa tanto com a saúde da gente que deixa de amar. Quando a gente se preocupa com a vida, com a honra, puxa, de Santa Madre disseram tanta coisa. Ela foi caluniada de tantas maneiras. A honra dela, como ela diz, jogada pelo chão, mas também não se apegou a isso. E aí você vê que essa liberdade que a gente procura, que se encontra no abraço com Deus, é necessário, bem antes, você se determinar a que, deixando-se apaixonar por Ele, deixando-se monopolizar por Ele, como Santa Madre diz, olhos fixos nele, todo o resto perde a cor e o sabor. E você vai se tornando uma pessoa só, não pedaços, não fragmentos. E aqueles 1000 fragmentos que nós temos dentro de nós vão se unificando. E você vai se tornando uma única pessoa, porque vai sendo formada a imagem e semelhança de Deus, como Deus te quer. E você leva nesse abraço todos aqueles que você traz no coração. Todos aqueles que dependem de ti, da tua oração, da tua entrega, da tua adesão pessoal, que nunca é única, é sozinha. A tua adesão pessoal não é unilateral. Quando tu aderes a Deus de todo o coração, com certeza você está elevando a humanidade inteira. Porque Jesus não te abraça a ti somente. Ele abraça todo o que tu trazes no coração. E o que tu trazes não é o apego, mas é a entrega. É aquilo que tu assumiste em ti, que te desapegaste e estás entregando a Deus. Então, quando tu entregas, a gente pensa que vai perder quando desapega. E, na verdade, você vai unificar. Você vai amar, sim, seu irmão, sua irmã de comunidade, não pelas virtudes que ela tem, e nem vai deixá-la de amar pelos defeitos que ela tem. Tu também não vai amar teu esposo, tua esposa, teus filhos, teu colega de trabalho, por aquilo que ele é, mas porque amas em Deus. Então, por amá-los em Deus, tu te tornas uma só pessoa, não um fragmento. Aqui eu amo assim, ali eu amo assim. O amor nunca divide, o amor unifica. Então, quando você se desapega das suas ideias,
do seu jeito de amar e aprende a amar como Jesus quer que você ame, você vai entregar nesse abraço a Deus tudo o que você traz no coração. E Jesus vai assumir contigo todas as tuas preocupações. Então, é a humanidade inteira que um carmelita leva no coração. Porque o carmelita quer a oração, a união, não em alguns momentos da vida, não em algumas horas do dia. Para nós, carmelitas, a oração é uma necessidade. O encontro com Deus não se faz naquelas 2 horas de oração mental. Se faz das 24 horas por dia. Eu digo que um carmelita não reza muito, mas que um carmelita reza sempre. Então, a entrega é necessária às 24 horas. Então, tudo que eu tinha para dizer para vocês, eu penso que se resume nisso. Abraçando-nos só com o Criador e não se nos dando nada de todas as coisas. Sua Majestade infunde as virtudes de maneira que, trabalhando nós, pouco a pouco, o que está em nosso poder, não teremos muito mais a pelejar, pois o Senhor toma em sua mão a nossa defesa. Então, quando a gente aprende a se desapegar até das virtudes que a gente quer ter, Ele vai fazendo as virtudes em nós. Não é preciso você combater e pelejar para adquirir tal virtude. Você acaba se apegando até a esse pensamento. Faz o abraço com Deus. Solta tudo mais que está te prendendo e vai para o abraço. Lá tu encontrarás Deus. Quando tu te esvazias e deixas que Ele seja o teu tudo. Só Deus basta. Quando tu vendes tudo para adquirir o teu tesouro, quando o teu tudo é somente Jesus, aí você não precisa mais pelejar, nem adquirir nenhuma virtude. Vai como tu és, do jeito que és, e deixa que Deus te desapegue. Porque ela mesma vai dizer ao longo desses... Muito está ao nosso alcance, o resto é com Ele. Então, se nós fizermos a nossa parte, Ele fará a dele. O Senhor toma em sua mão a nossa defesa contra os demônios e contra o mundo. Não é pequeno bem pensar e procurar, abraçadas com o Criador e desapegadas de todo o criado, deixar que Ele nos defenda, que Ele nos faça seus e que possamos assim chegar à mais íntima união com Ele. O que eu mais desejo no final desta novena é que a gente possa chegar a cada um, fazer tudo que está ao seu alcance para chegar à mais íntima união com Ele. Feliz dia de Santa Madre para todos e todas.